voltamos para cá, eu e ela, porque ela também trabalhava em São Paulo. E a preferência de light design foi uma coisa, tendência do mercado na época? Não, na época eu comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo chamada Hobby Light. E eu comecei como estagiário de departamento de projeto, onde a gente fazia projetos de design, de lighting design, para os grandes escritórios de arquitetura em São Paulo. E aí, engraçado que é uma profissão que muita gente hoje desconhece ainda, né? E é antiga. É bem antiga. Eu comecei em 84, me formei em 84. E quando eu me formei, o diretor da empresa me convidou para assumir o departamento de projeto dessa empresa. Então a gente fazia os projetos de iluminação de grandes empresas de São Paulo, restaurantes, Almanari, Gallery. A gente fazia toda essa parte de lighting design. E aí? Eu acredito até que o light design tem voltado agora, né? A gente tem alguns nomes no mercado, sim, conheço alguns, mas acredito até por questão de corporativo, né? Hoje a ideia do corporativo, de projetos corporativos, é aquela questão mais seca, né? Você não tem muito forro, você está vindo mais com questões industriais e tudo mais, e o pessoal está valorizando ainda mais a iluminação. Olha, na minha época já valorizava, porque muita gente queria projeto de iluminação, deixar de ter aquele estereótipo de uma luz central e iluminar todo o ambiente. Então a gente, com o lighting designer, a gente criava cenas dentro de um próprio ambiente, várias cenas dentro de um próprio ambiente. Então, a gente, na época, tinha a lâmpada dicróica, quer dizer, halógena, depois passou a ser a dicróica, porque o refletor era dicróico, não a lâmpada. E a gente conseguia criar essas cenas dentro do mesmo espaço. E isso agradava muito os clientes. Essas cenas entravam até a parte de automação? No caso? Entrou um pouco mais para frente, um pouco, entendeu? Tá. Mas a gente tinha assim, o fator de você usar o dimmer. Então, com o dimmer, a lâmpada halógena ela era dimerizável, né? Então, na época era a lâmpada halógena e a incandescente, que hoje já não existe mais. Então, com isso a gente conseguia criar esses climas. A gente até simulava a entrada da luz solar dentro de um espaço, através da iluminação artificial. Então isso foi um grande mote no momento, entendeu? Então, na época tinha duas empresas de ponta, uma delas era essa que eu trabalhava e a outra era a Lumini. Então a gente existia uma concorrência acirrada entre a gente, para poder pegar os melhores clientes e poder oferecer o melhor produto. E de se destacar no mercado. Sim, na época eu como arquiteto dessa empresa, eu fazia palestras para 300, 400 arquitetos sobre iluminação. Então era convidado, eu tinha simpósios, era eu e essa arquiteta que era dona da Lumini, entendeu? Então a gente conseguia espalhar um pouco dessa parte de iluminação. Eu tive um grande mestre que foi o Lib Smith, que era um engenheiro da Philips, que me ensinou muito sobre iluminação. Então eu conseguia colocar nos projetos o que ele me ensinava e tinha grandes resultados, era muito interessante. Aí depois a gente se forma como arquiteto, a gente tem a ideologia de trabalhar como arquiteto, né? Então eu falei, não, eu não quero mais trabalhar com iluminação, eu quero trabalhar como arquitetura. Daí eu fui trabalhar no Ricardo Julião, no escritório do Ricardo Julião em São Paulo. De lá eu fui para a construtora e dessa construtora eu passei um ano em Goiânia, que eu fui trabalhar em Goiânia, acabei trabalhando lá. Depois eu voltei para São Paulo para a mesma Hobby Light que me chamou de volta, para trabalhar com eles novamente. E depois disso eu vim para Sorocaba. Mas eu fiquei só um ano lá, depois eu voltei para Sorocaba, que eu queria trabalhar mesmo como arquiteto aqui em Sorocaba. E eu acho que isso daí tudo fez uma diferença no sentido, por exemplo, principalmente na iluminação, né? Hoje em dia, a iluminação é praticamente a vida da casa. Total. E como arquiteto foi um diferencial total. Você tem que trabalhar muito bem com a iluminação. E na época era mais comercial o processo todo? Ou era bastante para residência? Era residência, comércio, era mais generalizado. Eu tenho um amigo que a gente está até convidando ele aqui, chama Rui Miranda, e é engenheiro, sempre tocou obras de alto padrão. E ele sempre comentou isso com a gente, que iluminação fazia diferença. E estava tocando uma obra, se não me engano, em Laranjeiras, alguma coisa assim, no Rio, e fizeram uma puta casa lá, né? Deixaram ela prontinha, parece que depois de tudo pronto ele ia fazer uma reforma. E um segundo arquiteto que também era light designer, ele chegou lá e
e falou, olha, sua casa é maravilhosa, é muito bonita, só que tem cara de pizzaria. Porque todas as iluminações, todas as lâmpadas da casa eram brancas, então. nenhuma era cálida. Então, assim, pequenas coisas fazem a diferença. Fazem a diferença. É uma ambientação legal, exatamente. né? Então, assim, foi uma coisa que me marcou e ele sempre comentava isso aí. A iluminação, ela tem a temperatura de cor, entendeu? Então, a mais fiel para a reprodução de cor é a luz solar. Então, aí você vai aumentando o grau dela, você vai diminuindo, você vai ter luz fria e tal. Mas é bem interessante. Era bem interessante na época quando eu trabalhava com isso. Mas você se sentiu privilegiado nesse sentido ou você acha que não fez tanta diferença na sua carreira depois? Não, fez bastante. Fez bastante. Eu me senti